serva diante do teu altar. Sabemos os seus lábios, Senhor, dando autoridade, ousadia. Ó Pai, usa a tua filha para falar com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quero compartilhar com os meus amados a Santa Palavra do Senhor. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, mas a sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Amém. Igreja, pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Como sempre digo, às vezes não precisamos ter cargo na igreja, mas como filhos de Deus, por experiências com o nosso Deus, nós sabemos que é o nosso único fundamento, é o nosso único, aleluia, redentor, que é o único que salva, que é o único que cura, que é o único que liberta. Aleluia. E a Bíblia nada mais é a palavra de Deus, esse fundamento. E essa Bíblia é o que rege, é o que guia o cidadão do céu, que somos eu e somos você, que hoje não somos mais dessa terra, para unir glória do Senhor, que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E a doutrina aqui da Bíblia do Senhor, que é a sua palavra, que é santa, que é perfeita, é imutável, as suas decisões não voltam atrás, porque é impossível que Deus minta. E o texto que nós acabamos de ler, ele diz que naquele tempo já era assim. Não é diferente dos dias de hoje. E em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 3, diz que o Evangelho nos foi confiado para agradar a Deus e não aos homens. E que Deus prova o nosso coração. Então, levar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande. Em 2 Timóteo 2,15, ele diz para procurarmos, apresentar-nos a Deus, aprovado como obreiro, que não se envergonhe, que maneje bem a palavra da verdade. E eu estava meditando muito esses dias sobre
esse manejar sobre a palavra da verdade. Porque muitos dizem que manejar é você saber onde estão os capítulos, onde estão os versículos, onde está tudo. Não que isso seja errado, não é errado. Mas aqui nós estamos lendo como para espirituais. Manejar bem a palavra nada mais é você manejar convidando a pessoa do Espírito Santo para te guiar. Oh, glória! Porque só com Ele nós vamos poder discernir o que é para a nossa vida, o que é para o ministério, o que é a vontade do Senhor para a nossa vida e para o nosso id. Então diz, no Efésios 6:10, sobre a armadura de Deus. Eu estou correndo um pouco para tempo, irmãos. Sobre a armadura de Deus, que é a única palavra que diz que é arma de ataque. As outras são de defesa. E diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sendo a espada do Espírito, só o homem espiritual vai compreender o que é dito no Espírito. Por isso que diz que o homem natural não compreende. Por isso nós estamos mais inteirados cada vez mais, os nossos ouvidos, a nossa mente em Cristo Jesus e no seu Santo Espírito. Para assim a gente discernir qual é a boa, a perfeita vontade do Senhor. Porque, como ele diz, vão ter comichão nos ouvidos e a sã doutrina vai ser corrompida. E nós temos essa responsabilidade. Como diz Paulo aqui, aleluias, em 1 Coríntios 9:16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois que me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. No 17, é por isso que se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, manejar a palavra, ser conduzido pelo Senhor, não é brincadeira, irmãos. Principalmente agora que a gente vê que o Senhor está às portas. Então, cada vez mais a gente tem que se apegar à sã doutrina. Amém, irmãos? Amém. Em 2 Pedro 1:20 diz: nenhuma profecia é de particular interpretação, mas por homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, é necessário a direção divina. Como diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, igreja? Então a gente vê que o Evangelho é simples, irmãos. O Senhor Jesus, Ele não torna nada difícil para nós. A gente só tem que ter o ouvido apercebido e fechar os nossos olhos para o cochichar do inimigo na nossa vida. Porque é o que nós vamos mais ter hoje, irmãos. É querendo nos desviar dos nossos caminhos. Mas que em nome de Jesus, que nós continuemos firmes até o fim. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, sem entendimento do Espírito Santo, como a gente vê muito hoje em dia, que muitos pegam a palavra e para agradar o homem, a gente vê muito isso, não estou falando demais, não é novidade para ninguém, torcem a palavra, muitos a seu favor, muitos por encobrir até o seu próprio pecado, encobrem a palavra e levam a muitos a engano.
Mas aqui diz que sem entendimento do Espírito Santo é uma tragédia. Por quê? Eu mesmo vivenciei, até comentei com o pastor essa semana, esse tipo de experiência. Um pastor ministrando sobre o Evangelho, segundo ele, sobre pessoas que de coração incauto, aquele coração buscando a Jesus. Eu na hora assim eu fiquei estremecida, porque como a gente é ensinado, a gente não deve entrar em questões loucas, não deve discutir. Mas o Senhor ministrou no meu coração para eu citar alguns versículos bíblicos ali na hora, para eu não ficar com aquele peso na minha consciência. Porque a palavra do Senhor diz também que se a gente sabe fazer o bem e não faz, a gente peca. Então, dentro do que o Senhor me falou, eu ministrei naquele grupo. E eu sei que a palavra do Senhor foi muito bem acolhida. E o nome do inimigo foi envergonhado. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E o Senhor ministrou entendimento bíblico. Que nós temos o Velho Testamento. O Velho Testamento é válido, mas é sombra do Novo, onde muitos até hoje se apoiam em coisas do Velho Testamento, como sacrifícios, como os usos e costumes. O Senhor já fez tudo na cruz por nós. Ele nos deixou o arrependimento, nos deixou o Espírito Santo, deixou nosso livre-arbítrio, mas deixou também o nosso coração aquela sede de vida eterna. Por isso que nós buscamos ao Senhor todos os minutos da nossa vida. Aleluia. E isso que nós não temos que deixar apagar, essa chama dentro de nós, esse desejo de conhecer mais e mais e mais e mais, cada dia mais o Senhor. Porque como Ele diz, Ele é nosso amigo. E amigo que amigo tem que conhecer bem. Bem? Amém. Glórias a Deus. E aqui, irmão, em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 15, aqui diz sobre o ministério do apóstolo Paulo, aquele que contrariou a tudo, mas foi um exemplo de conversão que o Senhor nos dá pela sua santa palavra. Diz assim no versículo 15: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Quer dizer, os que recebem o Evangelho, os que rejeitam, são ministros. 16. Para estes, os que rejeitam, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que recebem, cheiro da vida para a vida. Mas para essas coisas, quem é idôneo? 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo, com sinceridade, como a de Deus, na presença de Deus. Então aqui, como já tinha ministrado, os falsos pregadores, que naquele tempo também já havia, que torciam a palavra, que tinham suas invenções, tinham suas conveniências, tinham suas preeminências também, que muitos hoje, o eu sou meu Senhor, o eu sou é Ele, misericórdia. E no versículo 3, aqui no capítulo 3, portanto começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós,
ou recomendação de vós, aqui é o ministério que agrada ao Senhor, que o Senhor aprova. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso é dependência, irmãos. É reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Sem Ele nós nada podemos fazer. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluias. O Espírito que vivifica, porque a palavra do Senhor é viva e é vida no nosso Espírito. Glória a Deus. Glória a Jesus. 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos muita ousadia no falar. É um novo conceito. Nós temos ousadia porque a gente sabe em quem nós temos crido. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquele que era transitório. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a leitura da Velha Aliança, o qual foi abolida por Cristo. E até hoje, quando é lida por Moisés, o véu está posto no coração deles. Aí diz em Hebreus 10:1 que a lei é sombra dos bens futuros. Não é anulado, mas é a prenunciação do Evangelho. Como diz em Isaías, alguns que já prenunciaram a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Glória a Deus. Mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como espelho. Quer dizer, o Evangelho é o nosso confronto. Se o Evangelho não nos transformar, o Evangelho não nos trazer um novo estilo de vida com Jesus, é nada, meu irmão, não vale de nada, irmãos. Aleluia, Jesus. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Porque em Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então hoje nós erramos, aprendemos, nos arrependemos, procuramos mais o Espírito Santo, a face do Senhor, andar nos seus caminhos, como Paulo diz, é obrigação, mas a gente não quer só fazer uma obrigação, a gente quer por amor a Jesus e ter a nossa salvação, porque não somos dessa terra, nós somos do céu. Aleluia. E a gente quer morar lá com o nosso Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. 3. Mas ainda, no capítulo 4, versículo 3, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz
do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então há muitos ainda que o inimigo tem cegado, irmãos. Aí é o papel da igreja, joelho no chão, como nós fazemos aqui, intercessão por aqueles nossos que ainda não são salvos, por aqueles que estão em pé, para que não caiam, porque os dias são maus, mas Deus é muito bom. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sétimo, para finalizar. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é o Evangelho que o Senhor ministra na tábua do nosso coração, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a Ele sempre toda a honra, toda a glória, eternamente. E que cada vez mais, em nome de Jesus, aleluia, Pai, que o Senhor venha, o seu Santo Espírito sobre nós, que nos instrua para a sua boa obra, porque para isso que o Senhor nos separou, para que fizéssemos boa obra e andássemos nos seus bons caminhos. Amém. Que o Senhor seja sempre a nossa sombra, a nossa direita, nos livrando do todo mal e nos conduzindo pelas veredas da justiça e do amor do seu nome. Amém. Eu agradeço a oportunidade de falar.